Charlie Stuart Kaufman, conhecido como Charlie Kaufman, Nova York, 20 de setembro de 1958. É um roteirista estadunidense, vencedor do Oscar, é identificado pela revista Premiere como uma das 100 pessoas mais influentes de Hollywood. Charlie Kaufman cria com seus roteiros teses sobre a expansão do consciente humano. Entre seus parceiros figura Michael Gondry, autor de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Numa indústria em que a noção de autoria concentra-se na figura do diretor, Kaufman tornou-se uma exceção. A respeito dessa questão, a professora da Universidade de Kent, Cecília Sayad, escreve o ensaio O Jogo da Reinvenção, Charlie Kaufman e o lugar do autor no cinema. Carreira. Ele veio a escrever o seu primeiro roteiro no filme Quero Ser John Malkovich, dirigido por Spike Jonze, que foi nomeado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e ao Oscar de Melhor Diretor para Spike Jonze. Em 2002, voltou a trabalhar com Jonze como roteirista do filme Adaptação, que lhe rendeu outra indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Original. A adaptação caracterizou Charlie Kaufman em um personagem fictício, onde ele tem um irmão gêmeo idêntico, Donald Kaufman, um roteirista que reflete as ansiedades de Kaufman sobre Hollywood. A edição em DVD de adaptação contém uma filmografia que lista Donald Kaufman como tendo escrito o roteiro para o filme. Os créditos no final do filme têm as palavras em memória de Donald Kaufman. Kaufman também escreveu o roteiro de Confession of a Dangerous Mind, uma cinebiografia baseada na autobiografia não autorizada de Chuck Barris. O filme centra-se na alegação de Barris de ter sido um assassino na CIA. Foi George Clooney quem dirigiu em sua estreia como diretor. Kaufman ficou com muita raiva de Clooney porque ele fez alterações drásticas em seu script sem consultá-lo. Em vez disso, Clooney consultou Barris. Kaufman disse o seguinte em uma entrevista com William Arnold: a coisa mais irritante para um escritor é entregar um script e depois transformar em ele. Isso não é para mim, eu quero estar envolvido do início ao fim. E muitos diretores, Gondry e Jonze, sabem respeitar isso. Em 2004 foi lançado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o segundo filme de Kaufman com o diretor Michael Gondry. Kaufman ganhou seu primeiro Oscar de melhor roteiro original, o qual gira em torno de uma personagem chamada Joey, interpretada por Jim Carrey, que contrata os serviços de um médico para apagar as lembranças de um relacionamento fracassado de seu cérebro. Kaufman fez sua estreia como diretor no seu próximo projeto, Cinedoc, Nova York, Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Catherine Keener, Hope Davis, Jennifer Jason Leigh, Emily Watson, Diana West, Michelle Williams estrelam o filme, que narra a história de um dramaturgo angustiado que é forçado a lidar com várias mulheres em sua vida. Ele estreou no Festival de Cannes em 2008. Em 2020, seu trabalho mais recente, I'm Thinking of Ending Things, estreou na Netflix. O filme é uma adaptação do livro do autor Len Hyde, o qual conta a história sobre um relacionamento que está fadado a terminar, sob a perspectiva feminina da personagem interpretada por Jessie Buckley. Os acontecimentos da narrativa tendem a ficar cada vez mais desassociados ao público, visto que o espaço e o tempo em que as personagens estão inseridas sempre está em mudança constante. Kaufman mesmo disse a IndieWire: apoio à interpretação de qualquer um. Temas e influências. As obras de Kaufman exploram temas universais como crise de identidade, mortalidade e o significado da vida.
por meio de uma estrutura metafísica ou parapsicológica. Embora seu trabalho resista a rótulos, às vezes é descrito como surrealista. Ele às vezes inclui fatos fictícios sobre sua vida e seu trabalho, notavelmente adaptação. Hope Lives the Theater e a identidade de gênero também é um tema recorrente em sua obra. Os macacos são recorrentes no trabalho de Kaufman. Em Being John Malkovich, Lori tem um chimpanzé de estimação chamado Elijah. Na natureza humana, Puff foi criado como um macaco. Em Confession of a Dangerous Mind, Penny sonha com um macaco. Em adaptação, o Deus Ex Machina original era um macaco do pântano. Alguns escritores e diretores que Kaufman citou como favoritos seus ou como influências são Franz Kafka, Samuel Beckett, Stanislaw Lem, Flannery O'Connor, Shirley Jackson, Philip K. Dick, Patricia Highsmith, David Lynch, Lars von Trier, Roy Anderson, Woody Allen e os irmãos Coen. Adaptation, título americano. Adaptação, título brasileiro. É um filme norte-americano de 2002, do gênero comédia dramática, dirigido por Spike Jonze, com roteiro de Charlie Kaufman, baseado no livro de não-ficção The Orchid Thief, de Susan Orlean. O elenco inclui Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Cara Simon, Brad Cox, Tilda Swinton, Ron Livingston e Maggie Gyllenhaal. A história gira em torno da dificuldade de Charlie Kaufman em adaptar The Orchid Thief para o cinema. Nicolas Cage como Charlie Kaufman e também como Donald Kaufman. Meryl Streep como Susan Orlean, Chris Cooper como John LaRoche, Cara Seymour como Amelia Cavan, Brian Cox como Robert McKean, Tilda Swinton como Valerie Thomas, Ron Livingston como Marty Bowie, Maggie Gyllenhaal como Caroline Cunningham, Judd Gray como Alice, Bob Hicks como Charlie Darby. Tom Hanks foi escolhido originalmente para fazer o papel de Charlie e Donald Kaufman. A revista americana Variety analisou o filme como se o personagem Donald fosse real. Nicolas Cage aceitou o papel principal por um salário de 5 milhões e vestiu uma roupa de engordar durante a sua produção. Meryl Streep expressou grande interesse no papel de Susan Orlean antes de ser contratada oficialmente e recebeu uma porcentagem dos lucros do filme nos cinemas como salário. John Turturro chegou perto de fazer o papel de John LaRoche. Chris Cooper considerou desistir do papel de LaRoche, mas o acabou aceitando depois de pedidos de sua esposa. Albert Finney, Christopher Plummer, Terence Stamp e Michael Caine foram considerados para assumir o papel de Robert McKee, mas o próprio McKee sugeriu Brian Cox aos produtores do filme. Sinopse: enquanto Bang John Malkovich está sendo filmado, o autodepreciativo e agorafóbico Charlie Kaufman é contratado para escrever o roteiro de Orchid Thief. Charlie está passando por uma depressão melancólica e não está feliz por seu irmão gêmeo, Donald, ter se mudado para viver com ele. Donald decide se tornar um roteirista como Charlie e comparece a um dos famosos seminários de Robert McKee. Charlie, que rejeita fórmulas simplistas para escrever roteiros, quer garantir que seu roteiro seja uma adaptação fiel de The Orchid Thief. Entretanto, ele percebe que não há narrativa no livro e que é impossível transformá-lo em um filme, deixando-o com um sério caso de bloqueio mental. Enquanto isso, o roteiro especulativo de Donald para um thriller psicológico cheio de clichês, chamado The Tree, é vendido por 6 ou 7 dígitos, enquanto Charlie acidentalmente começa a escrever um roteiro com autorreferências. Já tendo ultrapassado seu prazo com a Columbia Pictures, Charlie visita Susan Orlean
a autora do livro, em Nova York, para conselhos sobre o roteiro. Incapaz de encará-la, Charlie visita um seminário de McKee e pede seu conselho, posteriormente trazendo Donald para Nova York para ajudá-lo a estruturar a história. Donald finge ser Charlie e entrevista Susan, porém suspeita de sua história, já que os eventos são muito perfeitos. Ele e Charlie a seguem até a Flórida, onde ela encontra John LaRoche. É revelado que os Seminoles apenas queriam a orquídea para manufaturar uma droga que causa fascinação. LaRoche mostra essa droga a Susan. LaRoche e Susan pegam Charlie, os observando. Como ele viu os dois se drogando e fazendo sexo, Susan decide que ele deve morrer. Ela o faz dirigir até o pântano. Charlie e Donald escapam e se escondem no pântano, onde eles resolvem suas diferenças e os problemas de Charlie com mulheres. Então LaRoche acidentalmente atira em Donald. Charlie e Donald fogem de carro, porém batem em uma caminhonete, matando Donald. Charlie corre para o pântano para se esconder, porém é visto. LaRoche o segue, porém é morto por um jacaré. Susan é presa. Charlie faz as pazes com sua mãe, diz a sua paixão, Amélia, que ele ainda ama e termina seu roteiro. O filme se encerra com Charlie, em narração, anunciando que o roteiro está terminado e que ele quer que Gerard Depardieu o interprete no filme. Roteiro e distribuição. A ideia de se fazer uma adaptação cinematográfica do livro The Orchid Thief veio no ano de 1994. A 20th Century Fox comprou os direitos para o filme em 1997. Eventualmente os vendeu para o produtor cineasta Jonathan Demme, que iniciou o projeto do filme na Columbia Pictures. Charlie Kaufman foi contratado para escrever o roteiro, mas teve dificuldades com a adaptação do livro para o script. Dificuldade essa aumentada pela Writer's Block, bloqueio de escritor. Kaufman acabou escrevendo o roteiro a partir de sua experiência com adaptações, exagerando os fatos narrados no livro e criando um irmão fictício chamado de Donald Kaufman. Kaufman colocou o nome de Donald Kaufman no script e o dedicou a seu personagem fictício. Em setembro de 1999, Kaufman tinha escrito 2/3 do roteiro e finalizou a última parte em novembro de 2000. Kaufman explicou: a ideia de como escrever o filme não veio para mim até meio tarde. Foi a única ideia que eu tive. Eu gostei dela. E eu sabia que não existia jeito dela ser aprovado caso eu a lançasse. Então eu a apenas escrevi e nunca contei às pessoas o que eu ou para quem eu estava escrevendo. Eu apenas contei a Spike Jonze quando nós estávamos fazendo Bing e John Malkovich, e ele viu o quão frustrado eu estava. Tivesse ele falado que eu estava louco, eu não sei o que eu teria feito. Kaufman também acrescentou: eu realmente pensei que eu estava encerrando minha carreira por continuar com aquilo. Adaptação. Veio de maneira rápida em abril de 2000, com Kaufman fazendo algumas revisões no roteiro. Scott Brake, da IGN, vazou o roteiro na internet em julho de 2000, assim como Drew McQueen, do site Anti-Cool News, em outubro do mesmo ano. Columbia Pictures fez um acordo de financiamento do filme com a Intermédia em troca dela ter os direitos de fazer a distribuição internacional do filme. As filmagens se iniciaram no final de março de 2001, em Los Angeles, e acabaram em junho do mesmo ano. Recepção. Adaptação. Estreou no dia 6 de dezembro de 2002, nos Estados Unidos, em uma estreia limitada. O filme foi lançado nacionalmente nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro de 2003, arrecadando um total de $1.130.480 em sua primeira semana, sendo assistido em 672 salas de cinema.
O filme teve uma arrecadação de 22 milhões e meio na América do Norte e 10 milhões,3 em países estrangeiros, tendo um total de 32 milhões,8 de dólares, baseado nas 197 avaliações no site Rotten Tomatoes Adaptation. Teve uma indicação de 91% de aprovação. Roger Ebert, do jornal Chicago Sun-Times, acredita que é o filme que te deixa sem respiração pela curiosidade de como ele provoca ele mesmo com as direções que pode tomar. Para assistir ao filme, é preciso se envolver diretamente com o desafio de sua criação. Ele mais tarde o adicionou à sua coleção de grandes filmes. Robert McKee é um célebre professor de escrita criativa. Nasceu em 30 de janeiro de 1941, na cidade norte-americana de Detroit, no estado de Michigan. Iniciou a sua carreira teatral com apenas 9 anos, desempenhando o papel principal na peça Martin the Shoemaker. Estudou na Universidade de Michigan, onde concluiu o bacharelado em literatura inglesa. O livro Store, Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriter, publicado em 1997, tornou-se uma obra de referência sobre a escrita para o ecrã e para o palco. McKee sublinha a importância da forma e da escrita como elemento basilar da obra cinematográfica. Em 2000, McKee era um consultor de projetos de filmes e televisão como a Paramount, a Disney, etc., e o departamento de notícias. Nicolas Cage, nome artístico de Nicholas King Coppola. Long Beach, 7 de janeiro de 1964. É um ator e produtor cinematográfico norte-americano premiado com o Oscar de melhor ator em 1996 pelo filme Leaving Las Vegas. Biografia. Nicolas Cage é filho do professor universitário August Coppola e da coreógrafa Joy Vogelsang. Entre os 4 filhos do casal, houve um óbito minutos após o nascimento, exatamente o irmão gêmeo de Nicholas, Jonathan. Os outros irmãos são Mark e Christopher. Quando Cage tinha 5 anos, os pais separaram-se. Os filhos ficaram com o pai. Teve infância e adolescência difíceis. A partir dos 6 anos, sofreu com as crises depressivas de sua mãe, que sofria de transtorno bipolar. Passava internada num hospital psiquiátrico, recebendo terapias de choque. A minha infância foi passada em visitas ao hospital. Apesar disso, ele admite que ela foi a inspiração de muitas das suas interpretações. Trocou Long Beach por São Francisco, aos 12 anos, para estudar teatro. Começou a atuar aos 15 e cedo foi para Los Angeles. Aí conseguiu seu primeiro papel no filme para a televisão, The Best of Times. Seu nome artístico foi retirado do personagem de histórias em quadrinhos Luke Cage, do qual era fã. Cage é sobrinho do diretor Francis Ford Coppola, sendo assim primo do cineasta Sofia Coppola. Contudo, ele optou por não utilizar o sobrenome famoso quando iniciou a sua carreira. Em sua árvore genealógica, o primeiro artista da família foi o compositor Carmine Coppola, que casou com a Italia Coppola e teve 3 filhos: Thalia Coppola, a atriz Talia Shire, o diretor Francis Coppola e August Coppola, o pai de Nicholas. Nicolas Cage demorou bastante tempo para se tornar uma estrela, desde a sua estreia no filme Fast Times at Ridgemont High, Picardias Estudantis, até a sua passagem pelo cinema independente. Em 1982, conseguiu um pequeno papel em Picardias Estudantes, mas a maioria das suas cenas foi cortada, o que acabou por desanimar o ator e levá-lo a trabalhar como vendedor de pipocas no Fairfax Theatre, pois Cage acreditava que esta era a única carreira que ele poderia seguir relacionada ao cinema. Dentro das peripécias do ator, ele já chegou a comer uma barata viva para entender
uma personagem durante as filmagens de Um Estranho Vampiro. Filmou-se bêbado para encarnar o protagonista de The Living Las Vegas, Morrer em Las Vegas, Despedida em Las Vegas. E em Bird, extraiu 2 dentes sem anestesia. O ator pensou em entrar para a marinha só para viajar no navio e conhecer o mundo, até decidir que deveria encontrar uma forma para expressar sua raiva, seu medo e emoções. E essa forma foi encontrada. Ele resolveu atuar. Seguiram-se outros filmes de pouco sucesso, até chegar a Moonstruck, Feitiço da Lua, ao lado de Cher, e finalmente Wild at Heart, Coração Selvagem, de 1990, quando o ator ganhou fama e reconhecimento. Depois participou dos outros longas-metragens, fato que o fez ser criticado por um amigo do início de carreira, Champagne, o que lhe rendeu um bom dinheiro. Esteve em Conair, A Rota da Fuga, e Gone in 60 Seconds, 60 segundos. Mas também participou de produções de outros gêneros, como City of Angels, Cidade dos Anjos, em que atua ao lado de Meg Ryan. A personagem que mais lhe rendeu prêmios e boas críticas foi o alcoólatra que interpretou em Living in Las Vegas, Despedida em Las Vegas, pelo qual recebeu o Oscar de melhor ator. Recebeu também o Globo de Ouro, pelo mesmo filme. Possui uma estrela na Calçada da Fama, que fica localizada em 7021 Hollywood Boulevard. Cage foi escolhido pelo Screen World como um dos 12 novos atores mais promissores de 1984. Em outubro de 1997, na relação dos 100 maiores astros de cinema de todos os tempos, publicada pela revista Empire, Nicolas Cage ficou em 40 na sua colocação, e em 1998, numa pesquisa realizada pela Premiere, Cage ficou com a colocação de número 37 entre as 100 pessoas mais poderosas de Hollywood. Nicolas Cage é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, faturando cerca de 40 milhões de dólares em 2009, de acordo com a revista Forbes. Casamentos e descendência. Nicolas já teve 4 casamentos que terminaram, com a atriz Patricia Arquette, de 1995 a 2001, com Lisa Marie Presley, 2002 a 2004, Alice Kim, 2004 a 2016, e Erika Koik. No mesmo dia que Nicolas a conheceu, Patricia, no início da década de 80, ele pediu-a em casamento. Patricia achou que ele era meio estranho e descrente do seu sentimento, resolveu entrar na brincadeira e criou uma lista com um monte de tarefas absurdas e provas de amor praticamente impossíveis que ele deveria realizar para conquistá-la, tais como um autógrafo do recluso escritor J.D. Salinger. Mas ele realmente começou a realizar tais tarefas, o que deixou a jovem assustada, e esta passou a evitá-lo. Eles reencontraram-se muitos anos depois e casaram-se. Em 23 de março de 2019, casou-se com Erika Koik. Estavam juntos desde abril de 2018. 4 dias depois pediu anulação do casamento. Casou-se em 2021 com a dançarina japonesa, 30 anos mais nova, Riko Shibata. Conheceram-se em Shiga, no Japão. Com o casamento passou a chamar-se Riko Cage. É pai de 2 filhos, Weston Coppola Cage, nascido em 1990, fruto de um breve relacionamento com a atriz Christina Fulton, e Callan Coppola Cage, nascido em 2005, fruto de seu casamento com Alice Kim, 2004-2016.